Senhoras e senhores, está começando mais um Econcast e hoje eu estou aqui com o pessoal do Suburbanos e você já sabe, Agência Econ, franchise na veia. Vambora! Prazer estar com vocês aqui, tá começando aqui esse bate-papo, né, dessa pizzaria, dessa franquia que vem, né, rompendo horizontes, né, e, cara, dá o parabéns por essa caixa fantástica e o marketing que vocês vêm fazendo também institucional é, assim, algo que sempre nos chamou muita atenção desde antes já da gente iniciar aqui nossas conversas, né. Então, para entender um pouco melhor, por favor, se apresentem para a gente, né? Digam aí, né, como vocês, né, tratam aí essa governança, como que vocês cuidam disso, né, de maneira individual e de maneira mais assim, né, de conjunto. Bom, obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado aqui pelo convite. Acho que falando um pouquinho sobre a gente, né? Meu nome é Renato, eu sou um dos fundadores da Suburbanos e pelo meu ponto de vista, né, a forma da gente se dividir, basicamente hoje eu cuido mais da parte de planejamento, a parte de gestão administrativa e comercial, e o Rodrigo fica mais com a parte de operações e marketing. Basicamente dessa forma que a gente se divide. Legal, legal. Boa. Prazer é nosso de estar aqui. Eu sou o Rodrigo, meu nome é Rodrigo. E é basicamente o que o Renato falou, a gente se divide da maneira muito natural. E tudo que é relacionado a produto, criação de novos produtos, renovação, cardápio, marketing, operação em geral, fica na minha parte, tudo relacionado ao business, ao negócio, fica mais com o Renato. E aí a gente vai se dividindo dessa maneira natural, às vezes os dois estão do lado, às vezes os dois estão do outro, e a gente segue a vida. É um time que se completa, né? Eles usam um termo bacana, inclusive, né? Realmente acontece de forma natural. Apesar da gente saber que existe essa divisão, a gente acaba se complementando muito, a gente se ajuda muito. A gente não impõe essa divisão, ela acontece naturalmente, na hora de um ajudar o outro acontece também. A gente costuma dizer que é quase que uma cogestão, né? Enfim, a gente acaba se ajudando muito. E aí, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Exatamente. E, cara, ter esse nível aí de intimidade, né, assim dizendo, né, nas áreas, isso acaba que facilita muito até a vida do próprio franqueado, né? As coisas não ficam tão centralizadas, então eles estão sempre ali disponíveis para conseguir alcançar vocês aí, ter um bom relacionamento com a marca, que isso também é super importante, né? E aí eu queria saber de vocês como surgiu a ideia, né, da Suburbanos Pizzaria, né, que hoje veio a virar aí o Suburbanos Franchise. Em 2018, que foi quando a gente decidiu, né, montar a Suburbanos, eu já trabalhava, já tinha outros negócios, né? E eu queria diversificar. Eu entendia que eu queria buscar negócios menos complexos do que o que eu tinha, e que tivessem margens mais saudáveis. Enfim. E aí, enfim, pensando no que eu iria fazer e tudo mais, eu cheguei na ideia de montar, queria um negócio voltado para gastronomia e que fosse voltado para aplicativo, porque eu entendia que era o futuro. E pensando, enfim, o que eu faria e tudo mais, eu lembrei do Rodrigo, que é meu primo. A gente sempre teve um relacionamento muito bom, então a gente conversou, ele já trabalhava, ele já tinha um negócio de pizzaria. E aí, por isso também essa identificação, por isso essa busca também, entendi que ajudaria nessa caminhada, né? E começamos a conversar, eu expliquei mais ou menos que eu gostaria de fazer, né? Porque a minha ideia, como os meus outros negócios já caminhavam bem, já era um negócio que tinha uma estrutura bacana, para mim só faria sentido se esse negócio pudesse ter uma escala legal também. Senão, não faria sentido dividir a minha energia. E aí surgiu com a ideia da gente montar um modelo de franquia. E a partir daí eu acho que as coisas se complementaram muito, porque juntou o conhecimento que o Rodrigo tinha, já de pizzaria em si, que ia muito além até isso que é legal, né? Assim, ia muito além até do que o que ele já tinha construído. O conhecimento dele ia muito além do que aquilo ali. Ele só precisou ser estimulado e ele começou. E não, cara, a gente, partindo da premissa que a gente sabia que a gente queria que fosse franquia, dali tudo a gente desenvolveu ao entorno disso. E isso eu acho que é
enorme diferencial, né? Vocês não são um negócio que nasceram e enxergaram a possibilidade de virar franquia, né? Vocês já entraram no mercado com essa ideia. Falaram, não, a gente vai fazer aqui um planejamento, né, para atingir o franchising, e isso faz muita diferença, né? Porque, né, não é um negócio que foi adaptado, é um negócio que foi criado, né, para de fato se tornar uma franquia. E até pegando esse gancho, eu queria saber qual é a visão de mercado dos suburbanos para os próximos anos. Né, você já tinha um planejamento até aqui, né, e agora daqui para frente, né? O que vocês estão esperando de mercado? Bom, acho que dentre alguns desafios que a gente já viveu de mercado e que a gente vem vendo, né, de alguns anos para cá, acho que o principal deles, e aí o Rodrigo pode corrigir, enfim, se ele entender por outro ponto, mas eu acho que a gente vem sofrendo ainda muito, parece que não, né, por ter bastante tempo, mas um período pós-pandêmico ainda. Eu digo no sentido, a gente ainda tem uma instabilidade muito grande de insumos. Eu acho que isso obriga, não só a gente que é franquia, mas qualquer um que trabalha na gastronomia, né, a olhar muito para dentro de casa, porque acaba exigindo que a gente tenha uma eficiência maior em custos. Eu penso da seguinte forma, os insumos eles vêm subindo ao longo do tempo, né? Isso naturalmente vem acontecendo, a gente tem reparado muito isso. E os preços que a gente aplica na ponta, não só a gente, mas o mercado em si, não consegue acompanhar. Isso é um efeito natural também de inflação, né? Inclusive. O preço que a gente deveria cobrar não consegue acompanhar. Então, como nesse caso você acaba perdendo ali um pouco de margem e é obrigado a fazer composição de outras formas. Para a gente manter a rentabilidade que a gente planeja para o negócio, a gente acaba compondo de outras formas, que é ganhando eficiência, né? A gente está olhando muito para dentro de casa, isso já pensando para os próximos anos, né? Olhando muito para dentro de casa, buscando desenvolver modelos cada vez mais enxutos, porque é o caminho que a gente acredita, para que o negócio continue com a mesma sustentabilidade que ele tem hoje. Mais ou menos por aí, né? E aí, desde o início, até nesse momento que saiu de uma pizzaria praticamente caseira, onde tudo era batido na mão, tudo aberto na mão, essa questão de eficiência foi pensada no dia 1. Cara, Suburbanos vai ser uma franquia, então vamos usar todos os equipamentos que tragam essa eficiência, essa padronização e processo. Antes da gente fazer a primeira pizza, a gente já tinha desenhado vários processos para que nada se perdesse e que essa padronização fosse muito eficiente. Então, hoje, quando a pessoa pede uma pizza de calabresa em qualquer uma das nossas unidades, ela vai exatamente com a mesma quantidade de todos os insumos. Porque a gente coloca isso no plano de eficiência ali desde o dia 1 há quase 6 anos atrás. Essa é a próxima pergunta, eu só vou complementar aqui. Isso que vocês estão falando, né, é o que de fato, né, faz o franchising valer a pena. Né, imagina eu, né, um comerciante comum, ter que entrar nesse mercado, né, e brigar de igual para igual com esses preços, com essas, né, com tudo que vem acontecendo aí de inflação e catástrofes e tudo mais, né, seria uma tarefa muito mais complexa. Né? Então, o franchising, né, ele de fato auxilia demais nesse aspecto. Né? E, né, justamente isso, né? Como que é a padronização? Né? A gente pede a pizza de vocês em casa, chega em 20 minutos, 23, eu já estou na sala de casa comendo, já decido, já peguei no prédio e subi. Né? Como é que é isso? Como é que vocês fazem desde da ponta da produção até a rota ali do entregador? Como é que vocês pensam e planejam isso? Né? Então, toda essa estrutura de cozinha que foi pensada desde o primeiro dia para a pizza não passar de 5 minutos. Então, quando o pedido entra, essa pizza tem que estar pronta na mochila do motoboy em 5, 6 minutos no máximo. Então, a partir daí, ele tem mais 10, 15 para chegar em qualquer lugar do raio que é definido. Isso varia região para região, mas o foco é a gente sempre tentar chegar numa média ali de 20 minutos do pedido do cliente até estar dentro da sala dele ele já comendo. Então, tudo que envolve a cozinha ali em 5, 6 minutos e a partir daí a rua. Aí a rua pode variar um pouco mais. Vai demorar 15, 20, 25, mas para sair da nossa cozinha
6 minutos. Mas para acontecer essa padronização tem todo um treinamento, né? Lá com o franqueado, vocês vão lá, explicam passo a passo como é que funciona, tudo direitinho, para que ele possa seguir aquele manual, né? E chegar no objetivo ali, correto? Total. E a gente focou muito em equipamento. A gente treina pessoas, mas a gente foca muito em equipamento que auxiliam essas pessoas a fazer igual. Então, quando eu vou abrir uma massa, sem ser na mão, sem ser no rolo, no equipamento, esse funcionário é treinado naquele equipamento e em 3, 4 dias ele já consegue desenvolver ali, às vezes não na mesma velocidade que quem está mais de um ano, mas pelo menos no mesmo nível de perfeição e padrão com quem já está trabalhando há mais tempo. Então ele consegue entrar nessa roda mais rápido e ser treinado mais facilmente. Maravilha, realmente, né? Comprovadamente faz diferença, porque a gente consome, né? E sabe como é que é essa entrega. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais específica, né? Que que diz respeito à projeção de crescimento, né? Falando especificamente da cidade, do estado de São Paulo. O que vocês estão pensando para lá de quantidade de unidades, né? Como é que vocês estão vendo o mercado que vocês já estão lá, né? Com algumas unidades, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. São Paulo surpreendeu muito a gente, né? A gente tinha muito interesse, obviamente, em entrar lá. A gente começou pelo Rio de Janeiro e nossa prioridade fora do Rio sempre foi São Paulo. Até pelas oportunidades que lá tem, né? A gente tem uma capacidade de expansão muito grande, visando pela economia que o Estado tem. E a nossa ideia é que a gente chegue pelo menos a 10 lojas esse ano em São Paulo, e que num período aí de 3 a 4 anos, a gente consiga atingir 30 lojas no estado de São Paulo. Né? E hoje vocês já são quantos? Hoje a gente está com 5 inauguradas. A 6ª, ajuda aí, Amore. Não tem 7 inauguradas, tem 7 total. São 5 em funcionamento, 2 para inaugurar e algumas em negociação. Maravilha. E como que vocês estão pretendendo se posicionar com relação à concorrência? Né? Quais são as principais vantagens competitivas que a Suburbanos tem? Então, a gente sempre ouviu isso, né? Cara, pizza carioca em São Paulo, como é que isso vai ser? E a gente sentou, cara, a gente não é uma pizza só carioca, né? A gente é uma pizza boa, a gente usa uma farinha muito boa, a gente usa uma longa fermentação, a gente importa produto da Itália para fazer o nosso molho. Então, nós somos uma pizzaria boa. E uma pizzaria boa que entrega em poucos minutos, em 15, 20 minutos. E São Paulo tem demanda, então a gente não teve essa dificuldade para entrar. Foi um sucesso logo de cara, principalmente nas regiões de maior densidade demográfica. E a partir daí a gente está povoando ali o que falta, né? Hoje a gente já tem uma entrada boa ali na região central, Zona Sul, Zona Norte. E agora a gente está indo mais para as cidades ao redor de São Paulo ali. Realmente é boa, né? Eu ouvi até uma história engraçada esses dias de um amigo que mora em São Paulo. E ele falou para mim, caramba, cara, eu experimentei, achei bem bacana a pizza, enfim. Acho que é a primeira vez que eu vejo um carioca que sabe fazer pizza. Eu ri demais quando ele falou isso. Mas precisa ter, de fato, esses feedbacks aí da galera de lá mesmo, né? Porque, realmente, a gente sabe que, cara, São Paulo pizza é algo que é realmente fora da curva. Né? Mas as pessoas, né, com certeza vão começar a entender que a Suburbana está ali ombro a ombro com essa galera e, sem dúvida, né, vai estar oferecendo um excelente produto também. É comunicar para o público certo, né? Para o ticket médio certo, para o pessoal que tem a idade certa, que mora no local que a gente colocou e que compra comida por aplicativo. Então tinha essa demanda e a gente foi exatamente nela. Exatamente. O time de marketing de vocês é muito bom, né? A comunicação em si, ali, tudo que vocês vêm fazendo, anunciando em jogo de seleção brasileira, né? Cara, é fora da curva, né? Qualquer franqueadoras grandes não fazem isso, né? Não tem aí esse ímpeto de estar buscando esse tipo de marketing de larga escala, né? Sem contar a caixa, né, cara? Isso é fantástico, assim. Né? Qualquer lugar do planeta que você vê uma caixa Suburbanos, você sabe que é uma pizza Suburbanos, não é qualquer pizza. É
bem característico, né? Eu acho que o que o Rodrigo falou é bem interessante, porque o posicionamento tá muito ligado, assim, as pessoas entenderem o posicionamento, né? Para não existir até a frustração da parte do cliente. A gente se posiciona como fast food. Então, quando o cliente pede, seja no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar, é importante que ele entenda esse posicionamento. E aí, dentro do que a gente se propõe a fazer, a gente entrega um bom produto, a gente entrega um excelente produto. Quando o cara pensa em sofisticação, coisas do tipo, aí já é um outro posicionamento. O cliente entendendo isso, eu acho que fica muito mais fácil de você atender a expectativa dele, né? Eu acho que nisso a gente se posicionou muito bem quando a gente saiu do Rio de Janeiro. A gente sempre buscou ter o nosso posicionamento de público, de mercado, enfim, de produto, para que isso ficasse bem claro do que a gente gostaria de entregar. E entendendo que o que a gente quer entregar tem muito mercado, né? Uma pizza boa, rápida e feita para delivery. Perfeito. O motoboy na porta, com a operação toda voltada para entrega em casa. Fantástico. E com relação à segurança dos franqueados, né? Como é que vocês conseguem ajudar eles aí nesse mundo tão feroz aí, né? De trazer essa segurança para ele falar, pô, não, eu tô aqui, né, dentro de um negócio que realmente vai trazer ali os frutos que eu imagino, né, dentro de tudo isso. Eu acho que isso começa desde o início da relação, né? A gente busca fazer estudos bem estruturados antes mesmo do franqueado abrir a loja, para que a gente entenda a capacidade que aquela região tem, enfim, as possibilidades que ele vai ter, e para dar uma segurança maior do investimento que ele está fazendo. Então não pode abrir em qualquer lugar. Não, de jeito nenhum. A gente tem as regiões definidas, que a gente entende que são interessantes para a marca, a gente entende que tem potencial, a gente faz estudos em cima disso, com ferramentas, e feito isso, aí as pessoas que surgem, vem a demanda deles de onde eles gostariam de ter a loja, e aí tem a nossa contrapartida do que nós temos como proposta de onde montar. Nunca é de forma aleatória, é sempre bem estruturado, bem definido. Porque acho que a grande vantagem de se ter uma franquia está ligado a algo que foi testado e comprovado, né? Então, tudo que você puder trazer de estudos, de números, para que aquele franqueado tome decisão, acho que você está fazendo o seu papel como franqueador. Acho que vai muito por aí. Eu acho que essa é a maior segurança que você pode trazer. A segurança está muito ligado a coisas que foram testadas, acertos e erros, e que depois disso foi levado a ele. E aí ele pode tomar a decisão de forma um pouco mais segura, né? Entendendo que a gente testou aquilo. E acontece, às vezes a pessoa fala, por que no bairro do lado tem opção e no meu bairro não? Meu bairro vende muita pizza. Pode vender pizza, mas para abrir uma Suburbanos, o bairro tem que vender pizza por aplicativo dentro do nosso ticket médio. É aí que a gente só entra no lugar certo. Essa análise de ponto é importante para a gente, porque às vezes o bairro tem um potencial, mas naquele lugar ainda se pede muito por telefone, ainda vai muito a pizzarias, enfim, ou tem um ticket médio que fica muito acima do nosso ou muito abaixo do nosso, e ali a gente foca exatamente no nosso ticket médio. Então, também não adianta o público que consome tickets maiores, a gente tentar entrar ali e tentar fazer uma coisa que não é do nosso perfil. E aí tem outros fatores também. Além desse, a gente procura dar segurança para ele dentro da cadeia produtiva, né, da cadeia de suprimentos. A gente busca fazer parcerias, enfim, para que ele consiga ter padrão nos produtos que ele vai utilizar. A gente tem parcerias de exclusividade com algumas fábricas, onde fazem produtos específicos para a gente. Então, isso dá segurança para o franqueado da nossa receita, né? Também, enfim. Eu acho que existem N fatores que podem servir para dar segurança aos franqueados, né? Acho que esses que a gente citou são alguns deles. E principalmente a força que a rede cria, né? Em momentos que os preços aumentam, a gente tem uma força para negociar junto, um volume para negociar junto. E isso traz muito mais segurança, sabendo que a gente teve um aumento significativo em tal item, todos os restaurantes tiveram, mas para a gente, talvez a gente vai sentir menos e a nossa reprecificação fique menos agressiva e a gente consiga converter melhor nesse momento de dificuldade.
Isso aí ajuda, né, tanto o franqueado, né, quanto também o cliente final não tomar aquele susto na hora de abrir o aplicativo. Falar, caramba, semana passada era um valor e agora é outro, completamente muito acima, né, e acaba que não impacta no número de vendas final, né? Mas para o cliente em si, eu acho que o grande ganho que nós trouxemos para a marca é o nosso pós-venda, né? A gente tem uma central de atendimento que faz toda a tratativa do pós-venda para o cliente. Então, independente da loja que o cliente for adquirir, se for no Rio de Janeiro ou em outros estados, a gente tem uma central de atendimento que o número é sempre o mesmo. E isso garante que tenha padrão no atendimento, né? O cliente sabe o que esperar. Ele vai fazer a compra e aí a gente entende o seguinte, a gente tenta entregar o nosso melhor, o maior padrão possível, mas sempre sabendo que podem ocorrer adversidades, né? Problemas acontecem, a diferença é a forma como a gente lida com eles. E aí essa tratativa que a gente dá, que é sempre com o mesmo padrão, faz com que traga segurança para ele. Ele poder ter a tranquilidade de saber que ele pode pedir e esperar sempre o mesmo produto, com o mesmo atendimento, e que se isso não acontecer, ele vai ter um pós-venda onde ele vai ser acolhido, atendido e vai atender as expectativas e necessidades dele. É diferente, e aí isso vem de uma equipe treinada, que fica na nossa central de atendimento. Eles são preparados para dar sempre o mesmo atendimento, com o mesmo padrão e seguindo as mesmas regras comerciais sempre. Isso garante que o cliente vai ter esse mesmo atendimento, seja no Rio, São Paulo, Santa Catarina, enfim, ou qualquer outro lugar que ele venha fazer pedido. Isso no mercado de delivery é sempre descentralizado, né? Quando você tem algum problema, você liga direto para a loja. E na loja pode estar chovendo, tem 200 motoboys, tem troco, tem problema, é uma operação nervosa. E quando você pega o telefone para falar com o cliente, provavelmente o atendimento não vai estar à altura que o cliente merece. Então, quando a gente tem uma equipe fora da loja, focada só nisso, que passa por treinamento, passa por avaliação, o pessoal faz prova. Cara, se o cliente acontecer tal coisa, como a gente vai agir? O que a gente vai fazer para deixar ele satisfeito? Então, isso é muito importante. A centralização do atendimento é a cara da marca com o nosso cliente. Fantástico, fantástico. Mediante a tudo isso, né? Tá meio até que respondido, né? Por que um investidor deveria escolher a Suburbanos em vez de qualquer outra franquia de pizza? Né? Tem algumas coisas que a rede traz de vantagem. Além que a gente falou da compra centralizada, que a gente consegue preços melhores, não só com insumo, a gente consegue preço com adquirente, máquinas de cartão, marketplace. Então, todas as nossas taxas, no final, faz sentido pagar aquele royalty, porque ele sozinho pagaria muito mais do que aquilo. E dentro de um grupo, ele compra melhor, ele paga menos taxa, ele é melhor posicionado. Então, isso faz muita diferença na ponta, nas vendas e na lucratividade dele. Fora o posicionamento de marca, né? O cara começar do zero um negócio acaba sendo muito diferente dele entrar numa franquia. E acredito que o nosso posicionamento hoje é bem bacana para o nosso público, enfim. A forma como a gente vem conseguindo desenvolver a marca, a nossa equipe de marketing vem fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido e coloca a gente numa posição que facilita para o cara que quer comprar uma franquia, né? Ele consegue ter uma captação melhor de clientes, enfim. E aí, como o Rodrigo mencionou, tudo que ele tem como custo em tese a mais por ser franquia, a gente consegue compensar com a vantagem de estar dentro da franquia, de ter força maior em negociações, né, em vários aspectos, enfim, com vários fornecedores diferentes. Maravilha. E, cara, até agora, cara, todo mundo passa por momentos de dificuldade, né? E quais foram os principais desafios que vocês tiveram até agora e como é que vocês fizeram aí para superá-los? Cara, boa pergunta. Eu acho que... Engraçado o que eu vou dizer, mas assim, eu acho que a grande vantagem do nosso negócio é a mesma coisa que também traz o nosso maior desafio. Porque a gente surgiu já numa era digital, né? O nosso negócio surgiu numa era digital. E a gente entrou num momento que estava em amplo crescimento. Ainda está, mas assim, ainda era uma novidade quando a gente começou. Pelo menos a questão dos marketplaces, então, eles estavam mais no início, né? Então essa novidade fez com que a gente tivesse vantagem competitiva. A gente cresceu num mercado que vinha tendo um crescimento muito grande e ainda tem. Só que era
maior ainda as oportunidades, enfim, a concorrência ainda era menor, inclusive. Só que esse mercado, por ser muito novo, ele ainda está em constante mudança. Então, o mesmo que trouxe vantagem para a gente lá no início, é algo que é desafiador para a gente, porque a gente tem que estar sempre antenado, sempre buscando entender das mudanças que o marketplace, que é o nosso principal canal de vendas, né? As mudanças que eles vêm fazendo ao longo do tempo, as mudanças que vêm acontecendo num cenário global, né? Porque acho que dentro do marketplace, dentro da venda em mídia digital, né? Cara, algumas vírgulas que mudam fazem total diferença dentro do negócio. Então, algumas estratégias que são adotadas mudam completamente a regra do jogo. Assim, eu tiro como exemplo um teste que a gente fez há pouco tempo com um fundo de foto, né, Rodrigo? Enfim, o Rodrigo fez um teste há pouco tempo com fundo de foto e viu que a conversão aumentou consideravelmente. Então você vê como é que é a sensibilidade, né, dentro desse mercado, seja para o bem ou para o mal. Então é importante que você esteja muito antenado. E aí, ao mesmo tempo que tem muita oportunidade, porque, enfim, como eu mencionei, é um mercado que ainda está em muito desenvolvimento, tem muito para onde crescer, ao mesmo tempo é desafiador, porque requer que você esteja muito antenado, enfim, sempre buscando conhecimento, buscando aprender, enfim, e testar, né? Tem muita coisa que é no teste também. E é um mercado de muita velocidade, e a gente precisa ser muito rápido. Foi o exemplo que o Renato falou. A gente apresenta aquele produto com fundo branco. Não está tendo conversão, não está tendo venda. Por que não está tendo venda? Eu não sei, vamos tentar com vermelho? A gente bate na porta do lado, cara, vamos tentar com vermelho? Vamos, colocamos vermelho, aumentou a conversão. Legal, agora no mercado normal, quanto tempo a gente ia demorar para conseguir apresentar o mesmo produto de forma diferente? Uma linha de tempo muito grande. E hoje a gente tem que estar sempre mudando, sempre se adaptando em horas. Sem dúvida, esse é um ponto que eu sempre toco muito em qualquer campanha de marketing de franchising, ainda mais o quanto a comunicação é importante, né? Então, ter essa velocidade, ter essa percepção de que algo não está funcionando e precisa mudar, né? E a velocidade com que a gente hoje consegue mudar. Antigamente, tu tinha que fazer um outdoor novo, tu tinha que fazer, né? Exato. Era completamente diferente, né? No começo aqui do nosso bate-papo, né, vocês falaram da forma que vocês conduzem as coisas, que cada um dos dois tem as suas atividades, mas que acaba que vocês se completam, né? E como que essa cultura pode ajudar aí no relacionamento com os franqueados e auxiliá-los ao chegar nos objetivos? Bom, eu acho que a cultura da empresa, né, como a gente mencionou no início do podcast, ela está muito ligada a uma estratégia de custos. A gente sempre foi muito controlado dentro do padrão e, por ter o padrão também controlado com relação a custos, isso sempre foi uma filosofia dentro da empresa, né? E aí todas as nossas decisões e estratégias foram muito pautadas nisso. E são até hoje, tá? Por mais que a gente busque fazer um produto bom, por exemplo, a gente tem que fazer um produto bom enquadrado dentro de um custo específico. Porque, enfim, o céu é o limite, né? Na verdade, você consegue fazer o produto cada vez melhor, mas será que isso enquadra dentro da realidade? Então, toda tomada de decisão está muito voltada para a estratégia de custo dentro do negócio. Isso aí é uma cultura dentro da empresa. Eu acho que, de certa forma, a gente passou isso muito bem para os franqueados, a gente busca passar isso muito bem para eles. Porque eu reparo dentro do mercado em si, né? E acho que eles têm um bom conhecimento, um bom controle sobre isso. A gente busca estar sempre enfatizando isso com eles. E aí isso ajuda na tomada de decisão deles. Isso, de certa forma, dá um pouco de independência para ele entender o que ele pode melhorar, diminuir, reduzir, controlar. Porque a venda em si, ela está muito ligada à estratégia que a gente adota, né? Não que eles fazem. Essa é uma grande questão. A questão o franqueado, ele é mais responsável por operar. A responsabilidade dele está muito ligada a operar. Operar e controlar a operação dele para que tenha eficiência, né? Seja em padrão, como em custo, enfim. E aí, ele focando nisso, fazendo bem, né, que faz parte da cultura da empresa, eu acho que a gente acaba passando isso muito bem para eles, faz com que
eles acabam tendo sucesso, né? Eles consigam se desenvolver e ter sucesso. Acho que dentro da cultura é um dos fatores que mais são transmitidos, sempre foram transmitidos para eles. Eu percebo que os franqueados que são mais bem-sucedidos dentro da rede, e a gente tem alguns multifranqueados, né? Eles conseguiram absorver muito bem essa cultura de ser eficiente, de buscar ter uma operação com um bom padrão, eficiência em custos e seguir as diretrizes da rede. Muito bacana. Assim, a tranquilidade com que vocês falam sobre todos os aspectos da Suburbanos, né, a paixão que vocês têm sobre o negócio, sobre a marca, né, isso é encantador. Né, e já encantou o Rio, está encantando São Paulo. Né, e né, a última pergunta aqui para a gente encerrar, né, além de São Paulo, né, quais são os planos, né, da Suburbanos, né, para onde vocês querem apontar aí o direcionamento e invadir mais um mercado? Né? O que estão pensando, olhando para o Brasil? Né? Quais são os próximos passos? A gente tem muito para onde crescer ainda na região sudeste, né? A gente realmente vem fazendo um trabalho que agrada a gente no Rio de Janeiro, vem se desenvolvendo de forma que tem atingido as metas que a gente definiu. Nosso foco agora está muito voltado para São Paulo. Tem outras oportunidades na região sudeste ainda, para a gente conseguir também, além de São Paulo. A gente está falando de Minas, Espírito Santo. E a região centro-oeste. A gente está olhando com bons olhos para a região centro-oeste. A gente acha que tem boas oportunidades lá. E acho que é um segundo foco nosso aí. A gente já tem 2 lojas em Brasília, então a gente está olhando muito bem para Goiânia. E a gente já tem uma loja de Juiz de Fora e a gente olha ali para a região de BH e algumas outras cidades em Minas. O centro do Brasil realmente é um oceano azul ainda que pode ser muito bem navegado, né, e atingindo objetivos aí muito grandes. Meu amigo, prazer enorme ter vocês aqui. Né, uma conversa fantástica e esclarecedora e, sem dúvida, né, como vocês bem falaram, o céu é o limite, né? O Suburbanos vai crescer muito ainda pelo Brasil e daqui a pouco está aí entrando num navio e atravessando o oceano. Com certeza. Obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado por mais um dia aqui com vocês. Né, já sabe, né, segue a gente, né, clica lá no sininho e vamos para cima. Valeu, gente. Valeu.